Eu quero compartilhar com todos vocês uma reflexão que Deus colocou no meu coração, e eu pediria para que os irmãos, sentados mesmo, como estamos, abrissem as vossas Bíblias, por gentileza. Eu quero falar hoje sobre a prosperidade na família, e eu quero falar com base no Salmo 128. Por gentileza, abramos as nossas Bíblias no Salmo 128, que é chamado de o Salmo da Família. Salmo de número 128, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e em tudo irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja também os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém e amém. Queridos irmãos, esse Salmo 128, ele é chamado de o Salmo da Família. E ele traz aqui algumas orientações que Deus nos aconselha a praticar para que a nossa família viva em paz. E a primeira grande orientação é que nós devemos semear na nossa família a fé em Deus. É muito interessante que o verso 1 do Salmo, ele diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Aqui está o princípio da bênção, o princípio de uma família feliz, de uma família equilibrada, o temor a Deus. Trazer Deus para dentro de casa, colocar Deus no casamento, inserir Deus na criação dos filhos e trazer tudo o que diz respeito a Deus para dentro da família. Aliás, o salmo anterior ao Salmo 128, que é o Salmo 127, no verso 1, ele diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E é interessante que ao longo da Bíblia nós vamos vendo casas bem-sucedidas e casas mal-sucedidas. E as casas que foram bem-sucedidas, e entendamos aqui casas como famílias, são as casas que começaram trazendo Deus, trazendo a palavra de Deus, trazendo Jesus Cristo para dentro da família. Família começa em Deus. Nós devemos fazer como fez aquele casal de Caná da Galileia, chamar Jesus para dentro do casamento, chamar Jesus para dentro de casa, chamar Jesus para dentro das famílias. E aí, a partir de Deus, a partir de Jesus, a partir do Espírito Santo, a partir do Evangelho, a partir dos símbolos do Evangelho, da cruz, da Bíblia, a partir de uma vida com Deus dentro do lar, as nossas famílias serão abençoadas. As nossas famílias serão salvas e serão prósperas. Tudo começa em Deus. Eu tenho uma família, a Nilza e o irmão Pedro conhecem, eu tenho uma família de 18 irmãos. Deus levou 3, nós ficamos em 15 vivos, e nesses anos de vida, o meu irmão mais velho é o pastor Elias França, ele tem 62 anos, a minha mãe atualmente está com 80 anos de idade, e o meu irmão mais velho, desses 62 anos,
serve ao Senhor. Muitos dos meus irmãos servem ao Senhor, não todos, mas aqueles que ficam longe não ficam tão longe, porque mesmo quando estão longe, estão mais ou menos perto. Quando as coisas apertam, vão pedindo oração, campanha de oração, visita, vem para a igreja. Então, isso é fruto do quê? Do fato da minha mãe ter trazido Deus para dentro da minha família. A minha mãe não trouxe para nós recursos financeiros, nem oportunidade de nos graduarmos. Também não trouxe para nós uma profissão. Quem deu para nós a profissão foi o nosso pai. Mas se tem uma coisa que a nossa mãe contribuiu conosco, foi trazer Jesus para dentro da nossa família. Lá em casa sempre teve a Bíblia aberta, sempre teve a prática de leitura da Bíblia, de culto doméstico, de oração, e mesmo nos momentos mais difíceis e mesmo nas maiores dificuldades e contingências, sempre foi erguido um altar dentro da minha casa. Eu tenho 22 anos de casado, eu tenho 2 filhos e eu luto todos os dias para imitar a minha mãe nesse ponto e trazer Jesus para dentro da minha família, dentro da minha casa. E eu quero deixar esse conselho que o salmista traz para nós aqui no Salmo 128. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, bem-aventurado é a família que tem Jesus, que tem Deus no centro da sua família. É muito interessante que quando a gente para ler ali o apóstolo São Paulo escrevendo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele elogia uma família que fez isso também. Ele fala que a fé que Timóteo tinha, antes de habitar em Timóteo, habitou na mãe dele, chamada Eunice, e antes de habitar em Eunice, habitou na vó dele, chamada Loide, quer dizer, uma fé familiar. A gente olha assim e diz assim: não, meus filhos seguem os próprios caminhos deles. É verdade, mas eles vão seguir os caminhos deles conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, sendo evangelizados, sendo orientados dentro da palavra de Deus. E não é possível que Salomão tenha errado quando ele disse: ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois que ele for grande, ainda que ele vá muito longe, ele não poderá ir tão longe a ponto de a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a mão de Deus não alcançá-lo. Não, ensina o menino no caminho que deve andar, porque ele, ainda que vá longe, não se desviará dele. Não se desviará dele e não se desviará dele. Comece colocando Deus na sua família. Como é que a gente faz isso, pastor? Como é que eu coloco Deus na minha família? Em primeiro lugar, fazendo a sua casa um ambiente de oração. A nossa casa deve ser marcada como um ambiente de oração. É claro que nós temos que ter os nossos ambientes reclusos de oração dentro de casa. Cada um tem o seu espaço, seja uma escrivaninha, o escritório, o quarto, não importa, cada um tem o seu cantinho de oração, mas a casa precisa ser um ambiente de oração. Quando entrar, ora; quando for sair, ora; quando for sentar para tomar um café da manhã, ainda que seja uma oração muito breve, ora; quando for tomar a refeição do almoço, ora; quando for jantar, ora, e vai cultivando essa prática de oração. Eu hoje moro bem, porque Deus me abençoou pela sua misericórdia, eu moro bem, mas eu já morei junto com a minha mãe, com os meus irmãos, em uma casa assim, paupérrima mesmo. Eu me lembro que a gente dormia lá, um em cima do outro, mas quando era de madrugada, mesmo pisando no nosso braço, na nossa perna, a mãe passava colocando a mão na cabeça de cada um, e aí quando nós acordávamos assim de madrugada, a gente ouvia aquele sussurro, aquela lamúria, aquela palavra dela quase que balbuciando, né? Orando e clamando a Deus, de modo que a gente traz Deus para dentro da família, cultivando na nossa casa um ambiente de oração. Pais que não oram não vão gerar filhos que oram. Pais que não criam um ambiente de oração não conseguem transferir essa boa prática, essa boa cultura da oração para os seus filhos, porque os filhos não fazem aquilo que falamos, os filhos fazem aquilo que fazemos, e se oramos, os nossos filhos orarão também. A nossa casa será uma casa marcada pela oração e pela presença de Deus. Que Deus te dê uma boa família.
Que Deus te dê ocasiões e oportunidades de oração na sua família, em nome de Jesus. Levante-se lá com uma voz de autoridade, uma voz profética que Deus colocou na sua boca e diga: não, a minha casa vai servir ao Senhor. Nós vamos cultuar a Deus, nós vamos servir ao Senhor, em nome de Jesus. Como é que a gente traz Deus para dentro da família? Em primeiro lugar, cultivando uma prática de oração. Em segundo lugar, trazendo a palavra de Deus. A Bíblia não pode estar aberta no Salmo 91 com as páginas amareladas. Isso não é trazer a palavra de Deus. Trazer a palavra de Deus é recitar a palavra de Deus. Trazer a palavra de Deus é comprar Bíblias para as pessoas que estão dentro de casa. Trazer a palavra de Deus é colocar quadros na parede com citações bíblicas. Trazer a palavra de Deus é fazer aquilo que Deuteronômio 6 fala. Deuteronômio 6 fala de duas peças que os judeus tinham que usar. Uma peça era chamada de filactério. O filactério era uma peça de metal que os judeus colocam na porta da casa, e alguns, por um maior conservadorismo, ainda colocam em cada casa, em cada porta de cada cômodo da casa. E o que tem dentro do filactério? Dentro do filactério, aliás, do filactério não, mezuzá, perdão. Dentro do mezuzá o que tem? Tem um texto da Torá enrolado num pergaminho muito pequenininho, eles colocam dentro daquela mezuzá. Então quando entram, toca na palavra, quando sai, toca na palavra. E a palavra está sempre viva, sempre sendo citada, referida, ensinada, explicada, a instrução a partir da palavra. Agora o Senhor fala lá em Deuteronômio, não é para colocar a Bíblia apenas na casa, lá na mezuzá, que era essa pecinha, não. Vocês têm que usar também o filactério. O que é o filactério? É uma caixinha de couro que o judeu usa aqui, ó, grudado aqui na testa, e usa também a mão direita e a mão esquerda. E aí é mais ou menos o seguinte: se o menino está andando com o pai e olha para o rosto do pai, ele vê aquela peça aqui, e o que tem dentro daquela caixinha? Como se fosse uma caixinha de promessa. Tem ali textos da palavra de Deus. E conforme o menino vai andando com o pai e com a mãe, e a mão do pai e da mãe vão mexendo assim na caminhada, o que é que está movimentando-os também? O que está movimentando é a palavra. E aí a Bíblia diz: quer ensinando, quer andando, quer caminhando, quer deitando, levantando, comendo, vocês fazendo refeições, recriando, brincando, trabalhando, não importa, exponha a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz que ilumina. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz saúde, a palavra de Deus traz instrução, a palavra de Deus traz salvação. Aleluia, nós trazemos Deus para dentro da nossa casa, quando a gente faz da nossa casa um ambiente de liberdade da palavra de Deus, de liberdade da palavra de Deus e de liberdade da palavra de Deus. Eu tenho um acordo com os meus filhos falam assim: pai, a gente quer ouvir aqui uma música secular, que não seja profana. Eu digo: vamos ouvir juntos, põe aí, vamos ouvir aí, quer ouvir quem? Vamos ouvir. Aí eles ouvem lá, sei lá quem eles ouvem. Aí depois que a minha filha gosta muito de ouvir Alceu Valença, aí ouve lá o Alceu Valença, ouça aí o Alceu Valença, pronto. Agora você vai ouvir outra música agora você vai ouvir uma música cristã, evangélica. E você vai fazendo negociações com os seus filhos, e acordo até que eles não ouçam mais nada do mundo, e só ouçam a respeito da fé. Isso vai te trazendo liberdade com os seus filhos, amizade com os seus filhos, respeito para com os seus filhos, e aí a palavra de Deus vai sendo semeada, seja através da música, seja através do rádio, seja através da televisão, seja através da internet, seja através da exposição bíblica, do contar de histórias bíblicas, etc, seja através da leitura bíblica mesmo, não importa, a palavra de Deus tem que ter liberdade dentro das nossas casas. Eu acho admirável pais que reclamam dos filhos, o quanto os filhos estão longe do Evangelho, mas quando você vai andar com esse pai durante uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, você vai ver que esse pai também não pega na palavra, ele não lê, ele no rádio do carro dele só ouve jornal, ouve rádio secular, e não consegue ouvir ali um programa evangélico. A playlist dele é uma playlist lá que não tem louvores de adoração ao Senhor, longe da palavra. Pais longe da palavra vão gerar filhos longe da palavra, mas pais perto da palavra vão gerar filhos perto da palavra também. Você tem essa autoridade. Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante essa mão em nome de Jesus. Levanta a tua face, levanta a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia, você tem essa autoridade na sua casa. Essa autoridade é sua. Aleluia. Aí você diz assim: pastor, lá na minha casa
bem que sou eu lá, não tem mais ninguém, o meu marido não me ajuda. Eu quero dizer para você que Deus te dá autoridade para conduzir aquela família. Às vezes você diz assim: ah, pastor, lá em casa sou só eu, a minha mulher não me ajuda. Você tem autoridade de Deus para conduzir essa família na palavra, e você vai ver que a sua família será próspera, será abençoada, será enriquecida, será nobre para a glória do Senhor. Eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio no poder da palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem, aleluia, que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a gente foi criado aqui no Ariston, eu fui criado jogando bola lá no CSU. Eu estudei aqui no Sardinha. Eu me lembro dos meninos lá fazendo carreirinha de cocaína para nós assim. E nós não tínhamos tênis para usar. Lá nós usávamos uma marca francesa, não sei se vocês conhecem. É muito difícil de falar até. É chamada Simidão. Você tem que falar rápido assim, essa marca, que é uma marca assim muito nobre, né? Vende muito ali na Champs-Élysées, em Paris, entendeu? Debaixo da Torre Eiffel tem uma loja lá, chama Simidão. Simidão é Simidão. Como é que era isso aí? Se você der, você usa, se não der, você não usa. É assim que é, não é verdade? A gente teve situações muito difíceis, e eu louvo a Deus por causa desse testemunho da minha mãe quanto à família, que ela conseguiu trazer os filhos em sujeição, aleluia, no evangelho e na palavra de Deus. Alguns às vezes escapam aqui ou acolá, mas a mão de Deus está sobre eles, a mão de Deus está sobre eles. Eu quero profetizar sobre a sua família: ninguém vai se perder da tua casa. Urabacandoremachurabai. Deus te dá autoridade na sua família e na sua casa. Levanta a tua voz com autoridade ali, que você vai ver a bênção de Deus sobre a tua família. Quantos pegam essa palavra? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Orecandoremachurabacandaramai. Aleluia. Como é que a gente traz Deus? Através da oração, através da palavra, através, é claro, do culto doméstico. É uma coisa que está em desuso, demodê, virou retrógrada, antiquada, virou superada, mas é algo extraordinário. Se nós cultivarmos essa prática de fazermos culto doméstico, que às vezes não precisa ser um culto doméstico, aquela moda antiga, né? Mas você pode fazer ali, por exemplo, reúne a família para um churrasco, ao invés de terminar o churrasco, um falando mal da vida do outro e brigando, porque família dá problema, vocês sabem disso. Aí faz o que? Termina cantando. Pega lá, quando estamos lá em casa lá, a gente vai se reunir, eu falo: agora pega o violão aí, vamos cantar, tem que cantar um pouco, adorar o Senhor. É mesmo, vamos cantar, vamos adorar. Mas a gente está aqui no churrasco, é isso mesmo, Jesus está aqui no churrasco, entre Coca-Colas e Guaranás e Fantas e sorvetes e carne, e o Senhor está aqui trabalhando. E aí você vai inserindo Deus, e a família vai dizendo assim: poxa vida, onde a gente olha aqui, tem Deus, é isso mesmo. Aleluia, Deus é que manda na nossa família, na nossa casa, Ele que conduz todas as coisas. Entra no carro, tem que ouvir o louvor, aleluia, glória a Deus. Mas eu não vou conversar sobre outra coisa. Vai conversar, vai fazer tudo o que precisar ser feito, mas nunca vai se esquecer de estabelecer o temor a Deus. É o temor a Deus que gera uma família feliz. Agora, o Salmo continua dizendo assim: você verá o fruto do teu trabalho, será feliz e em tudo você irá bem. Você pode pegar na mão desse gentil irmão que está do seu lado aí, olhar no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não olhar para esse irmão, ele vai pedir um emprestado até a 2ª parcela do 13º. Então fala para ele: dá uma olhada para mim, pelo amor de Deus, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha para esse irmão aí, diga para ele em nome de Jesus, ou para ela, diga em nome de Jesus, diga assim: família dá trabalho. Família dá trabalho, pelo menos a minha dá. Família dá trabalho. Diga: mas no Senhor você vai ver o fruto do teu trabalho. No Senhor você vai ver o fruto do teu trabalho. No Senhor você vai ver o fruto do teu trabalho.
Você comerá do fruto do seu trabalho. Você será feliz e em tudo você irá bem. Quando você trabalha pela sua família, que dá trabalho mesmo, que requer esforço mesmo, que requer dedicação mesmo, não é fácil. Família dá trabalho, manter-se unido dá trabalho, manter vinculado dá trabalho. Manter vinculado é mais fácil do que abandonar o barco. Alguém diz assim: eu fui heróico porque eu resolvi tomar uma decisão e sair de casa. Não, dependendo você foi mesmo, dependendo você não foi heróico, dependendo você se acovardou, se apequenou, se tornou tímido. Por quê? Porque manter a família dá trabalho. Eu gosto de duas frases do Gilbert Keith Chesterton, falam muito comigo. A primeira frase é a seguinte: o casamento é uma guerra sangrenta que só os maiores e melhores e mais valentes dos homens resolvem entrar e permanecer nele. Casamento não é brincadeira não. Como é lá quando está casando, a gente olha assim, está todo mundo feliz ali, aí você fala: rapaz, você vai enfrentar aí bastante luta agora, moça, bastante luta, mas é uma guerra que vale a pena, é uma guerra que vale a pena, é uma batalha que vale a pena. E o Chesterton, ele diz uma outra frase muito interessante, ele diz: você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, você pode comprar um souvenir numa loja, mas você não pode comprar uma família. A família você vai ter que construir, e para você construir, você vai ter muito trabalho. Aí você diz assim: poxa pastor, eu me sinto mesmo carregando a minha família nas costas, eu me sinto mesmo, tanto no trabalho secular, quanto na vida estudantil, quanto na vida cristã, eu me sinto mesmo. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho, você não está sozinho, o Senhor está com você, e o Senhor tem te dado força, e o Senhor vai continuar te dando força para lutar pela sua família. Aleluia, glória a Deus. E você diz assim: mas eu não estou vendo fruto. Fique tranquila, porque os frutos desse trabalho seu virão em nome de Jesus. Você vai ver o fruto do seu trabalho, o seu trabalho não será em vão. Deus justificará cada esforço e cada dedicação, e cada esmero, e cada denodo, e cada entrega. Deus justificará cada uma das suas dedicações, nenhuma delas será em vão. O fruto do seu trabalho será manifestado em nome de Jesus. George Miller foi um cristão devoto, servo de Deus, e ele passou muitos anos da sua vida orando pelos seus filhos, e os seus filhos ficaram longe do evangelho, e ele não viu o fruto do trabalho dele. Ele evangelizava, ele tratava os filhos muito bem e tal, mas não viu o resultado. Mas Deus falava para ele: não para de trabalhar pelos seus filhos, porque os frutos do teu trabalho virão. George Miller morreu e os 3 filhos dele estavam fora da igreja, e aí ele faleceu. 10 anos depois, o primeiro filho veio para o Senhor. 19 anos depois, o segundo filho veio para o Senhor. 29 anos depois, o terceiro filho veio para o Senhor. Aleluia, os filhos dele morreram salvos na igreja e cuidando de suas famílias, a exemplo do velho pai. Eu quero dizer para você que de uma forma ou de outra, Deus fará você ver o fruto do seu trabalho. Fala isso para o seu irmão: continua investindo na sua família, continua cuidando da sua família, continua cuidando da sua casa, continua cuidando dos seus filhos. Aleluia, filho dá trabalho. Alguém diz que nos primeiros anos da vida, o filho dá trabalho. Aí o pai vai, a mãe, se dedica ali, os dois se dedicam em favor do filho. Aí depois, quando o filho cresce, o filho é ingrato, vira as costas, não preciso e não preciso mais e tal, Aí você olha e diz: bom, dá trabalho e é ingrato, mas será que vale a pena? Vale sim, porque nenhum trabalho no Senhor é vão. Ele faz-nos colher o fruto de todo o nosso esforço. Você tem trabalhado pela sua família? Você tem chorado pela sua família? Você tem sofrido pela sua família? Você tem colocado a sua família nos pés do Senhor? Você tem tentado, aleluia, suportar as coisas mais indizíveis para manter a sua família unida? Eu quero dizer para você que você vai deixar um legado maravilhoso.
a sua obra ecoará pela eternidade. A sua obra ecoará pela eternidade. Aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer que feliz será. A felicidade, a alegria é uma marca do nosso lar. Não dá para ter uma família bem-sucedida sem Deus. Não dá para ter uma família bem-sucedida se não houver na nossa família, junto da nossa casa, junto dos nossos trabalhos. E não dá para ter uma família feliz, uma família abençoada e próspera, se não houver alegria no lar. O nosso lar deve ser um ambiente de alegria. Um marido alegre, ele gera uma esposa alegre. E o casal alegre gera filhos alegres. Famílias alegres geram sociedade alegre. E o lar alegre vai gerar um ambiente de crescimento e de prosperidade. Vai gerar um ambiente que se assemelha à alegria que existe no céu. Aliás, o C.S. Lewis, ele vai dizer que lá no céu a alegria é coisa séria. Lá no céu a alegria é coisa séria. O apóstolo São Paulo, ensinando aos Gálatas, ele diz que um dos gomos do fruto do Espírito é exatamente a alegria. E nós devemos, como disse Paulo em Filipenses 4:4, regozijar sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos sempre. Nós precisamos cultivar um ambiente de alegria. Tem gente que cultiva um ambiente chato em casa, um ambiente tristonho, macambúzio, um ambiente deprimente, depressivo, um ambiente horrível. Não, nós precisamos cultivar um ambiente de alegria dentro de casa. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso sendo nós mesmos, cada um, fonte de alegria. Você é fonte de alegria no seu lar. Você deve ser fonte de alegria na sua casa. Você deve ser fonte de prazer na sua casa. Tem gente que, aleluia, glória a Deus, se assemelha àquele cachorrinho. Diz que o cachorro bravo entrou na casa dos espelhos. Quando ele saiu de lá, ele procurou outro cachorrinho e falou assim: olha, não entra aí não, só tem cachorro bravo aí. Mas não era o reflexo dele. Aí o cachorrinho que dava bastante, era mais alegre, né? Mais feliz, entrou, saiu e disse para o outro: pode entrar lá que só tem cachorro feliz lá. A gente tem que ter isso. Você tem que ser um semeador de alegria. As suas palavras precisam destilar alegria dentro da sua casa, na sua família. Aleluia. Às vezes o ambiente está tenso, mas você está lá, graças a Deus. Você vai ser a voz de Deus ali para produzir um ambiente amistoso, um ambiente festivo, um ambiente alegre, um ambiente de contentamento. E quando a gente está alegre, a gente tem algumas vantagens. A primeira das vantagens da alegria é a beleza. Em Provérbios 15:13 fala que a alegria embeleza o rosto. Você vê as pessoas meio feias assim, pode ver que está faltando risada. Quando a gente dá um sorriso bonito, a gente mexe bastante nervo da face, a gente exercita esses nervos, está sempre bonito, né? Aliás, você já deu um sorrisinho hoje? Faz assim, rapaz. Faz um movimento aí, né? Isso é bom, formoseia o rosto, a alegria embeleza o rosto, deixa o rosto bonito. Interessante, minha esposa que não me ouça, quando eu era jovem eu namorei uma moça, ou moça feia, meu Deus do céu, mais feia do que uma briga de foice no escuro, muito feia mesmo. Mas tinha uma coisa que me encantava nela, sabe o que era? O sorriso. Quando ela dava um sorriso assim, eu falava: olha que moça bonita, né? Graças a Deus que Deus me livrou dela, né? Quando você dá um sorriso, até aquele que é feio fica bonito. Você fala: olha que bonita, rapaz. Sorria sempre. Você fala: mantém-se sorrindo, é melhor. O sorriso, ele embeleza o rosto. O sorriso, ele fortalece o ânimo. E Neemias 8:10 diz: portanto, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Um lar alegre é uma bênção, irmãos. Eu não estou falando que a gente não vai viver os lutos.
Eu não estou falando que a gente não vai viver os dias difíceis, não. Os dias difíceis eles virão, a gente procurando-os ou não. Essa é a realidade da nossa vida. Mas nós estaremos aqui para combater a tristeza, para combater a depressão, para combater o estresse com a palavra de Deus, com louvores, com brincadeiras, promovendo recreações na família e cultivando um lar festivo e um lar amistoso. Perguntar para você, faz quanto tempo que você não faz um churrasco só para você e sua família? Não, porque churrasco só pode ter se tiver mais de uma família. Não, faz um churrasco só para você. Ao invés de você comprar o quilo de alcatra lá e de contrafilé para você fritar na frigideira lá, acende a churrasqueira e faz um churrasco. Só vai olhar assim e falar, meu Deus do céu, esse pessoal não é? Mas você está criando ali um ambiente festivo, um ambiente alegre, um ambiente harmônico, um ambiente de alegria, de paz, de ânimo, de beleza. A gente, como crente, graças a Deus, né? Nós temos uma alegria natural, porque nós fomos salvos, os nossos pecados foram perdoados, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a gente participa de uma comunidade que é uma comunidade alegre. Essa igreja aqui é uma igreja feliz, aleluia, uma comunidade alegre, passa pelas lutas, pelas dificuldades, sim, mas o Espírito de Deus sempre nos consola. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face. Talvez você tenha passado por dias muito tristes nesse período aqui, mas eu quero dizer para você, o Senhor vai alegrar o teu coração e você vai semear alegria lá dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a graça de Deus, aleluia. São coisas simples que podem trazer um ambiente de alegria. Não precisa ser muito, não precisa fazer muito. Faz coisas simples. Pensa o que é que alegra, o que é que deixa o outro feliz, o que é que deixa o outro bem, o que é que faz o outro se sentir animado, o que é que faz o outro se sentir encorajado. Profira estas palavras de ânimo. Pastor, mas eu não vejo. Mas Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E quando a gente profetiza, não é em cima do que a gente vê, é em cima do que a gente espera em Deus. Profetize em nome de Jesus. Você vai ver que Deus vai fazer as suas palavras ganharem concretude e materialidade. Quando você vê aquilo que era uma profecia, se tornou uma realidade para a glória do Senhor. Você acredita assim? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fala para o seu irmão, alegria, hein? Diga para ele, alegria em todo o tempo. Aleluia, alegria em todo o tempo. Põe um sorriso nessa sua face bonita. Você fica até mais bonito quando você sorri, ó, que beleza. Oh, bonito, né? Aleluia, glória a Deus, é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, o texto vai falar aqui que a mulher será como árvore frutífera ao lado da sua casa, terá filhos, né? Filhos. Família, ela às vezes, o casal, por uma decisão, e tem que ser respeitada, não quer ter filhos, mas o modelo bíblico é um modelo de pai, mãe e filhos. Às vezes por medo não quer ter filho. Você tem que aprender a confiar em Deus. A gente não pode criar os nossos filhos numa redoma. A gente não pode blindar os nossos filhos. Eles também terão as suas próprias experiências com Deus e viverão as próprias solicitudes e vicissitudes da vida. Mas do mesmo jeito que Deus foi conosco, Deus será com eles também. Não tenha medo. Eu estive agora lá na Espanha e eu fiquei admirado. Muitos muçulmanos, né, estão tomando a Espanha. Aliás, os mouros já dominaram a Espanha por muitos anos. E recentemente houve um levante dos mouros lá novamente. O rei Juan Carlos, que faleceu em 2014, ele foi muito importante para manter a Espanha unida, né, nessa luta. Mas uma das coisas que acontece lá é que no meio dos cristãos a taxa de natalidade é 1,3. Tem um filho e quase um outro. No meio dos islâmicos, dos muçulmanos, são 6, 7, 8 filhos.
o mundo naturalmente vai virar islâmico, naturalmente, né? É claro que nós sempre crescemos, não pela natalidade, crescemos no mundo cristão por causa da pregação do querigma, né? É claro, mas eu vejo no meio dos cristãos assim medo de ter filho, pelo amor de Deus, faz igual a minha mãe teve 18, né? Aí eu pergunto para a mãe assim: ô mãe, por que a senhora teve tanto filho, mãe? Aí ela diz assim: bom, eu tenho tanto filho. Aí ela me dá uma bronca, na verdade. Você não conhece a Bíblia, não, rapaz? Aí eu digo: bom, alguma coisa eu não conheço mesmo. O que é? Aí ela diz: você não sabe que Paulo falou que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos? Eu tive 18 filhos. E se eu pudesse, eu ainda tinha mais ainda. E é engraçado, irmãos, que a última barrigada da minha mãe vieram gêmeas, a Sunamita e a Elisa. Aleluia, glória a Deus. É importante pensar nos filhos. Aqueles que não têm filhos, que vão casar, olha com carinho para isso. Aqueles que são casados, olha com carinho para isso. E se você, por alguma razão, está buscando ter um filho, e aquele filho não nasce porque tem algum tipo de incompatibilidade física, lembre-se de uma verdade que a gente não pode ignorar na vida, que existem filhos que nascem do sangue, e existem filhos que nascem do coração, mas um e o outro é filho do mesmo jeito. Que Deus nos dê aqui bastante crianças. Essa igreja aqui tem bastante criança, pastor? Mais ou menos. Vamos profetizar mais crianças aqui para 2025, bastante crianças, bastante bebês, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, mas a gente tem as dificuldades. Eu sei, não é fácil criar, o custo é muito alto, mas a gente tem que lembrar de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, sabendo que o Senhor falou e Ele garante: nunca te deixarei e não te desampararei, diz o Senhor dos exércitos. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Não tem como ter uma família próspera sem a presença de Deus. Não tem como ter uma família próspera sem trabalho pela família. Não tem como ter uma família próspera se nós não tivermos alegria e cultivarmos alegria dentro das nossas casas. Não tem como ter uma família próspera se nós não tivermos crianças. As gerações, elas precisam continuar. A gente precisa estender as mãos sobre os nossos filhos e abençoar os filhos. E a Bíblia diz: e você verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. E por fim, não tem como ter uma boa família próspera se não houver um ambiente de gratidão. Aleluia, de gratidão. Você é grato a Deus pela sua família? Sou muito grato a Deus. Sou grato a Deus pela minha mãezinha, Dona Patrocínia, Dona Pati, Noca para os íntimos. É uma guerreira. Louva a Deus pela vida do meu papai. Morreu com 82 anos. O velho deu trabalho demais, mas nos últimos anos Deus fez uma obra na vida dele. Morreu salvo, crente, servindo a Deus. Estava divorciado da minha mãe 12 anos. Aí, porque minha mãe não aguentava as canjibrinas. Vocês não sabem o que é canjibrina, que vocês são tudo crente, graças a Deus, né? Mas é a água que passarinho não bebe. E aí, minha mãe, aí que eu vou embora, morar com a sua irmã. E foi morar com a minha irmã, ficou 12 anos longe dele, ele ficou meio perdido naquele tempo. Mas Deus sempre falando para mim: vai atrás dele, vai atrás dele. E eu sempre fui atrás dele. E aí, interessante que quando foi em 2017, a gente foi fazer uma viagem lá para o Ceará. E acabou que a gente foi ficar na casa da minha irmã. E a casa da minha irmã tinha lá as quantidades de quartos, tudo. Mas eu tive que colocar ele, a minha mãe e meu pai num quarto. Porque, mas estavam separados, né? Mas eu falei: não, mas vocês ficam aí, vocês dois, porque não tem como, vai dormir misturado aqui. Dorme aí. Aí dormiram, aí foi e tal. Quando deu o finalzinho da viagem, demorou uns 20 dias a viagem. Foi no finalzinho da viagem, minha mãe chegou para mim: Henrique, vem cá. Aí eu: pois não, mãe, posso conversar com você sozinho? Eu falei: pode. Aí sentamos. Aí ela disse: Henrique, estou pensando em voltar com seu pai, o que você acha? Eu falei: mãe, o que eu acho, mãe? Pelo amor de Deus. É uma bênção isso aí, nós vamos fazer uma festa. Glória a Deus. E foi mesmo. Deus sustentou mais 5 anos e depois levou ele em paz.
Aleluia, glória a Deus. Eu tenho irmãos meus que estão longe do Evangelho, mas não estão tão longe. Eu percebo que não estão tão longe, porque quando as coisas apertam, eles batem na nossa porta dizendo: ora por mim, pede a Deus por mim, clama a Deus por mim, suplica a Deus por mim. Deus vai cuidar da sua família em nome de Jesus. Você é grato pela sua família? Aleluia, eu sou grato também.